Bonjour, bem-vindo no meu canal YouTube Francês com Oriane. Hoje vou ensinar para vocês 6 expressões francesas que usamos no dia a dia lá na França. Vamos lá? Eu sou Oriane, sou francesa, moro aqui no Brasil há 2 anos agora e sou professora de francês aqui no Brasil pelo Skype. Então, nesse canal, quero compartilhar com vocês coisas sobre a língua francesa, com certeza, mas também sobre a cultura francesa, a gastronomia francesa. Então, bem-vindos aqui e vamos começar o vídeo de hoje. A primeira expressão que usamos muito é tomber dans les pommes. Tomber dans les pommes. Literalmente, cair nas massas. Cair nas massas. Tomber dans les pommes. O que significa isso? Então, significa simplesmente desmaiar. Desmaiar. Só que em francês usamos somente essa expressão para dizer que alguém desmaiou ou que você desmaiou. Então, por exemplo, je suis tombé dans les pommes. Je suis tombé dans les pommes. Eu desmaiei. Je suis tombé dans les pommes. Segunda expressão, fumer comme un pompier. Fumer comme un pompier. Para quem se interessa pela cultura francesa, vocês sabem que os franceses fumam muito, muito mais que no Brasil. Então, essa expressão, literalmente, fumer comme un pompier, fumer comme un pompier, significa fumar como bombeiro. Fumar como bombeiro. Então, fumer comme un pompier significa fumar muito, fumar demais, assim. Por exemplo, il fume comme un pompier. Il fume comme un pompier. Ele fuma demais, ele fuma muito. Por exemplo, se ele fumar cigarro, vai jogar ele e vai pegar diretamente outro. Então, as pessoas na França falam muito isso. Sobre alguém que fuma muito. Il fume comme un pompier. Terceira expressão, avoir un poil dans la main. Avoir un poil dans la main. Então, literalmente, ter pelo na palma da mão. Então, o que significa isso? Avoir un poil dans la main é uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que não quer fazer as coisas, que tem muita preguiça de fazer as coisas, então que, por exemplo, não quer limpar a casa, que não quer arrumar o quarto. Geralmente, as pessoas falam isso dos adolescentes que têm preguiça de fazer as coisas, então as pessoas falam: oh, il a un poil dans la main. Il a un poil dans la main. Ele tem pelo na mão. Ele é muito preguiçoso. Quarta expressão que usamos muito também na França, poireauter. 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 Então, não posso traduzir literalmente porque não daria nada. Daria uma coisa muito estranha. Mas enfim, poireauter vem do poireau. Poireau é o alho porro, o legume, o alho porro. Então, poireauter quer dizer que você está esperando uma pessoa faz muito tempo. Você está esperando uma pessoa desde 1 hora já e a pessoa não está chegando ainda. Então, je poireaute. Je poireaute. Por exemplo, je poireaute depuis 1 heure. Je poireaute depuis 1 heure. Estou esperando faz 1 hora já. Je poireaute. Je poireaute. Então, quando você sem paciência, você vai falar isso. J'ai poireauté ou je poireaute. Quinta expressão é uma expressão de amor. Então, avoir un coup de foudre. Avoir un coup
de foudre. Significa se apaixonar por alguém muito rápido, assim. Você, por exemplo, encontrou a pessoa hoje à noite e no final da noite você se apaixonou totalmente pela pessoa. Ou também você acabou de encontrar uma pessoa e você se apaixonou totalmente pela pessoa, para essa pessoa, só de ver a pessoa você se apaixonou. Então você pode falar j'ai eu un coup de foudre. J'ai eu un coup de foudre. E a última expressão, a sexta, então, être rouge comme une tomate. Être rouge comme une tomate. Literalmente, ser vermelho como tomate. Isso significa que você, por exemplo, você acabou de fazer algum esporte, acabou de correr e então você fica vermelho, vermelha, porque você acabou de correr, você acabou de fazer um esforço. Então, você pode falar je suis rouge comme une tomate. Je suis rouge comme une tomate. Inclusive, eu, quando vou correr, sou bem vermelha, assim, je suis rouge comme une tomate. Eu espero que vocês tenham gostado. Me falam nos comentários se vocês querem mais vídeos assim sobre as expressões francesas, porque tem um monte de expressões em francês, então posso fazer mais vídeos. Não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar seu like, você pode compartilhar também com seus amigos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, à bientôt!